Quando a gente fala de meta-heurística, né, ou heurísticas modernas, vocês vão encontrar também em algumas bibliografias, nós temos então heurísticas que elas são mais genéricas. Então, diversos problemas diferentes eu consigo aplicar o mesmo método de resolução. Mas quer dizer que eu posso pegar prontinho e aplicar e vai funcionar em todos? Não necessariamente assim, mas vamos dizer, a lógica de funcionamento, sim, a gente vai aplicar a todos, tá? Mas a gente precisa de algumas adaptações, e principalmente com relação à representação e operadores, tá? Mas isso a gente vai ver mais para frente, vai ficar mais claro. Bom, normalmente a gente aplica meta-heurísticas em problemas de otimização, tá? E problemas de otimização, até a gente já trabalhou com alguns na disciplina que foram problemas de otimização combinatória, né? E no caso dessas ferramentas de meta-heurística, a gente vai trabalhar bastante com otimização estocástica, que é quando envolve variáveis aleatórias, tá? Então quer dizer que a minha busca por uma solução vai ser aleatória? Não, porque senão eu só ficar chutando configurações para resolver o problema, né? Até encontrar a resposta certa. Isso é completamente aleatório, mas a chance de eu encontrar a resposta certa é muito baixa, né? Então, a probabilidade seria como uma loteria, né? A probabilidade de eu aleatoriamente escolher os números e acertar é proporcional ao tamanho do espaço de busca. Então, quantos números, sequências de números possíveis, né, existem, e aí eu sei a chance que eu tenho de escolher um aleatório e acertar. Então, na verdade, não faz um processo aleatório totalmente, mas ele tem partes importantes que são aleatórias, tá? E outras partes são guiadas. Bom, então, considerando que essa meta-heurística é usada, né, em problemas que têm essa característica que é estocástica, né, então ela na verdade, as meta-heurísticas são um subcampo dessa área de otimização estocástica, tá? E elas empregam, então, algum grau de aleatoriedade, né, para encontrar soluções, que a gente vai ver depois, de acordo com cada ferramenta, essa aleatoriedade se dá em partes diferentes do problema, tá? Problemas reconhecidamente difíceis. Então, por exemplo, eu poderia utilizar uma ferramenta meta-heurística para encontrar o caminho de custo mínimo, que a gente já viu, né, antes com o algoritmo de Dijkstra, por exemplo? Poderia. E ele provavelmente vai encontrar, tá? Só que ele tem um custo computacional muito mais alto do que o algoritmo de Dijkstra. E eu não tenho garantia que eu vou encontrar a melhor resposta. No de Dijkstra eu tenho, né? Pelo menos nesses problemas que a gente viu, os mais simples, ele encontra a resposta, tá? Mas então, por que eu vou utilizar uma meta-heurística se eu tenho outro algoritmo que resolve isso? Bom, para começar, porque eu citei para vocês um problema. Eu tenho um algoritmo determinístico, que é o de Dijkstra. Existem outros também, né, mas esse foi o que a gente viu em aula, que resolve esse problema específico. Mas existem outros problemas que eu não tenho um algoritmo para resolver. Esse é um dos pontos. E aí entra a parte da solução ser complexa, né? O espaço de busca ser complexo. E aí vocês têm que retomar aquela primeira aula que a gente falou nas categorias de problemas, né? Que tinha os problemas NP, NP completo. Então, vocês lembram que até foi dado alguns exemplos de problemas que a gente não tinha como resolver em tempo computacionalmente viável, de avaliar todas as soluções possíveis. E exatamente nesses casos que a gente precisa de algoritmos diferentes, né? Que não sejam determinísticos, ou porque a gente não conhece um algoritmo determinístico para resolver, ou porque, se a gente tentar fazer um algoritmo determinístico, pelo tamanho e a complexidade do espaço de busca, a gente não é capaz de resolver em tempo viável. A gente demoraria anos, às vezes séculos, foi o exemplo que eu mostrei para vocês, mesmo num computador melhor que existia hoje em dia, né? Então,
Isso independe da tecnologia que a gente conseguir avançar. Talvez, futuramente, com um computador quântico, alguma coisa assim, seja diferente, mas aí já é especulação. Tá? Bom, outra característica é que quando a gente não tem tantas informações assim sobre o problema. Então, a gente não tem como fazer uma avaliação determinística porque a gente não conhece o problema completo. Tá? E aí não sabe como chegar numa solução. E também não se sabe como a solução ótima deve ser. Então, por exemplo, se eu quero achar uma configuração dentro de um dado grafo, eu quero achar a árvore geradora mínima, por exemplo, é um dos problemas. Essa árvore geradora mínima ela pode se parecer com uma lista, ou ela pode se parecer com uma árvore estrela, e eu não tenho ideia de como ela deve se parecer a priori, porque eu não conheço as características do problema. Tá? Claro, se for um problema que eu conhecer as características, isso me ajuda. Mas, em princípio, a gente pode aplicar sem conhecer essas características do problema. E ainda deixei em destaque esse último ponto, é que tem que ser possível avaliar o nível de adequação da solução. Então, se eu não conseguir avaliar o quão boa ou quão adaptada aquela solução é ao problema, eu não tenho como usar uma meta heurística. Então, esse é um passo importante. Eu tenho que ter, assim, dado uma solução qualquer que eu tenha achado no problema, eu tenho que saber quanto ela resolve o meu problema. Tá? Aqui, nós temos, então, as formas com que a gente trabalha, né, com meta heurísticas. A primeira estratégia é fazer busca local, por exemplo, né? E mais alguma estratégia para escapar de mínimos locais. Tá? Então, se a gente lembrar, quando começou a trabalhar com programação não linear, que eu mostrei uns gráficos para vocês, lembro que tinham vários vales e eu queria achar o mínimo da função. E eu falei para vocês que, dependendo dos valores iniciais, eu poderia ir no mínimo local, encontrar o mínimo local e não o global da função, não a melhor solução possível, mas uma solução boa naquela região em que eu busquei. Né? Então, isso é porque eu estou fazendo uma busca local, em torno das soluções que eu já tenho, eu estou procurando outras melhores. E essas estratégias para escapar dos mínimos locais, elas são diferentes para cada heurística, né? Inclusive, existem as heurísticas mais frágeis, vamos dizer, e que é a primeira que a gente vai trabalhar, na verdade, porque é a mais simples, ela não tem essas estratégias de escapar de mínimos locais, tá? Mas isso é uma coisa importante. Então, a gente vai fazer o primeiro algoritmo que não tem isso, mas você tem que saber que depois, isso é uma coisa importante, você trabalhar especialmente em problemas mais complexos, tá? Bom, e o que seria uma busca local mais essa estratégia para escapar dos mínimos locais? Se eu cheguei no mínimo local, quer dizer que qualquer solução próxima àquela que eu encontrei, ela é pior. E se eu quero achar uma outra região do meu espaço de busca que seja melhor do que aquela, eu tenho que deixar essa solução piorar. E normalmente a gente quer sempre achar soluções melhores. Então tem que ter um jeito no meu algoritmo de deixar ele degradar a solução. Tá? E aí a busca fica um pouco mais robusta. Tá? De novo, cada metodística tem uma forma de fazer isso. A gente vai ver cada uma delas depois. Outro método, não bem um método, né, mas outra técnica empregada em algumas metodísticas é a busca populacional. Em vez de eu, a partir de uma solução, né, que é o que a gente viu até agora, por exemplo, nos outros algoritmos, né, a gente tinha uma solução e ia melhorando ela através de alguns cálculos. Mas agora, em vez de eu ter uma única solução, eu posso ter uma população de soluções. Então, eu tenho várias soluções e eu tento evoluir todas elas ao mesmo tempo. Tá? E como normalmente essas soluções a gente não escolhe onde ela vai estar, e aí entra um pouco do método estocástico, as metodísticas são conhecidas por admitirem soluções aleatórias iniciais. Tá? Então, quando a gente não tem a mínima ideia
de por onde começar uma busca, a gente escolhe aleatoriamente soluções. Isso tende a escolher soluções em diferentes regiões do nosso espaço de busca. E se eu fizer uma busca local, por exemplo, em torno de cada uma dessas soluções, eu tendo a achar mínimos locais diferentes e um deles pode ser o global. Então, é uma forma da gente tentar contornar essa parte de cair na armadilha do mínimo local. Tá? E, por último, desses conceitos aí de vizinhança. Eu falei, pegar soluções próximas ali, né? Então, o que seria vizinhança? Né? Vizinhança nada mais do que eu achar a solução próxima àquela que eu já tenho. Mas próxima a quanto? Aí depende do problema. Então, na verdade, eu tenho soluções, por exemplo, se eu estiver codificando minha solução como um vetor binário, né, uma solução vizinha, o mais próximo possível seria eu alterar um bit. Eu escolho qualquer um dos bits do meu vetor binário e se ele era 0 vira 1, se era 1 vira 0. Tá? Eu tenho uma solução em que eu alterei só uma característica dela toda, então eu encontrei uma solução vizinha. E quantas soluções vizinhas eu tenho? Nesse caso do vetor binário, seria o número de bits. Então, se eu tenho 10 bits nesse vetor, eu tenho 10 soluções vizinhas, uma para cada bit que eu conseguir mexer, porque eu só posso mexer um por vez. Isso seria a vizinhança de nível 1, vamos dizer assim. Ou, na verdade, a gente chama de K-vizinhança, então seria 1 vizinhança. Tá? Aí, a K-vizinhança, onde K vale 2, seria alterar 2 bits de uma vez desse vetor. Então, eu escolho 2 bits e mudo ele. Então, eu tenho uma vizinhança de nível 2. Quer dizer, eu pego soluções um pouco mais longe. Né? Se a minha solução inicialmente, as vizinhas, mudando um bit, elas tendem a ser mais próximas da que eu estava. Se eu mudar 2, elas são mais longe. 3, cada vez eu vou pegar uma vizinhança maior. Tá? Como se eu estivesse procurando um pouco mais longe daquela solução que eu tenho no momento. Isso também pode ajudar a sair de mínimos locais. Tá? Mas é um outro conceito. Outra coisa importante de se trabalhar com meteorística, de novo, não são todas que trabalham com isso, mas as principais sim. Intensificação todas trabalham, né, mas diversificação não. Então, o ideal é a gente conseguir agregar as duas coisas, tá? Intensificação e diversificação. Intensificação é essa busca local. Então, eu tenho uma solução boa, eu vou ficar procurando as vizinhas dela para ver se eu acho outra melhor. Então, estou intensificando a busca num ponto específico do espaço de busca. Tá? E a diversificação é eu tentar buscar outras regiões do espaço de busca que eu não estou vendo no momento. Tá? E aí, de novo, cada meteorística tem uma forma de fazer, especialmente a diversificação, quando ela é contemplada naquela meteorística específica. Tá? E aí, para fazer intensificação e a diversificação, o que está envolvido aí é o grau de perturbação. Né? O que é esse grau de perturbação? É quanto eu vou mudar na minha solução. Então, numa busca local que eu mencionei antes, para você, se eu tivesse um vetor binário, né, a menor perturbação possível é alterar um bit. E esse é o grau de perturbação da menor alteração possível, da vizinhança de nível 1. Se eu alterar 2 bits, eu já tenho um grau de perturbação um pouquinho maior, porque eu estou mexendo mais na minha solução. Eu estou perturbando mais a minha solução inicial, e aí eu acho uma vizinhança um pouco maior. No caso da diversificação, essa perturbação costuma ser bem maior, especialmente no início. Tá? Depois, com outros métodos, vai ficar mais claro como a gente trabalha essa perturbação, porque são coisas, eu estou apresentando o conceito, mas quando a gente for ver as ferramentas, vai ficar mais claro. Depois, que eu tenho alterações aleatórias versus alterações guiadas. Tá? Normalmente, as alterações aleatórias são vindas da parte de intensificação, dessa busca local. Porque eu não sei qual bit eu tenho que mexer inicialmente, dessa meu exemplo de vetor binário, para chegar na melhor solução, para encontrar uma melhor. Então, eu escolho aleatoriamente um bit, troco, vejo se melhorou. Depois escolho outro bit, troco, vejo se melhorou. E assim vai indo. Então, geralmente é aleatório. Agora, as alterações guiadas, o que eu posso fazer? Ou quando eu conheço
alguma característica do problema, isso pode me ajudar, mas não é o mais usual, tá? O mais usual é que eu trabalho com diversificação e com alterações guiadas quando eu tenho busca populacional, tá? Por quê? Porque eu tendo busca populacional, vamos supor que eu tenho 10 soluções, minha população é de 10, tá? Tenho 10 soluções, cada um tem um grau de adequação diferente ao meu problema. O que eu posso fazer? E cada um está num espaço de busca, numa região diferente do espaço de busca, né, inicialmente. O que eu posso fazer? Eu posso tentar pegar uma solução que tem um nível de adequação bom, ela resolve razoavelmente o meu problema, mas eu ainda quero melhorar ela, e eu pego uma outra que não é tão boa assim. E eu tento aproximar a que não é tão boa assim da que é melhor. Por quê? Porque isso vai fazer essa solução que não era tão boa se deslocar no espaço de busca até em direção à solução boa. E pode ser que nesse deslocamento ele ache uma região no espaço de busca que seja melhor. Então, como eu faço isso na prática? Eu tento copiar algumas características de uma solução que eu sei que é boa em outra solução que não é tão boa. Tá? Eu posso fazer o contrário também, né? Pegar uma solução que já é boa e tentar copiar algumas características de uma outra que não é tão boa, só que aquela que não é tão boa, ela pode ter características importantes que eu não tenho ainda na minha solução boa, para tentar melhorar ela. Tá? Bom, então a gente tenta copiar algumas características e para dar um exemplo mais ilustrativo, assim, né, embora seja só no áudio, né, aqui, de novo, no vetor binário, eu vou usar bastante exemplos com vetor binário porque é fácil de entender os conceitos, né? Mas a gente tem várias outras formas de implementar. Então, um exemplo com vetor binário, se eu tenho dois vetores binários, os dois de 10 bits, né? O que eu posso fazer? Pegar metade, 5 bits de uma solução e inserir na outra, né? Eu fazendo isso, eu estou copiando características de uma solução e colocando em outra. E aí eu vejo se essa modificação que eu fiz, que foi guiada, porque eu sei que eu quero me aproximar de uma solução, né? Se essa alteração que eu fiz melhorou ou piorou a minha solução. Tá? Então, uma forma de eu tentar fazer a diversificação. E como eu estou mudando várias coisas, várias características da minha solução de uma vez só, então o grau de perturbação nesse caso é bem alto e vai me levar a outra região do espaço de busca. Tá? Aqui, as buscas que normalmente eu trabalho com os alunos nessa disciplina, né? A gente começa com a busca gulosa, que é a busca que não tem diversificação e que não tem estratégia para sair de mínimo local. Tá? Nós temos a busca tabu, tá? Que é bem conhecida. Essas são as mais antigas e bem conhecidas, né? A busca tabu, por exemplo, ela já tem uma estratégia para sair de mínimos locais. Simulated Annealing, ela tem estratégias para sair de mínimos locais, mas a estratégia dela já é através de diversificação. Tá? Grasp, eu tenho uma intensificação muito grande, muito intensa, por exemplo. Né? Enxame de partículas, eu já tenho uma busca populacional mais rebuscada. E aí nós entramos numa categoria de meteorística que são bioinspiradas. Tá? Essa do enxame de partículas, na verdade, vocês vão achar como enxame de abelhas ou algo assim também. Elas tentam simular um efeito de um cardume de peixes ou de um enxame de abelhas, que elas andam meio juntos, né, esses animais. Né? Ou até aves, né, revoada de aves, por exemplo. Então a gente vê aquelas nuvens de aves, elas vão se movimentando, mas elas não se dispersam totalmente. Né? E tem uma lógica atrás daquilo, né? que é tentado copiar para essa meteorística para achar soluções. Tá? Tem essa inspiração biológica. E por último, os algoritmos evolutivos, na verdade, né, que não é, na verdade, não é um algoritmo em si, né, é um tipo de algoritmo, vamos dizer, uma categoria. Então, dentro deles existem vários, né, não são só esses dois, mas esses dois são os principais. Que primeiro, a programação genética,
E a programação genética, ela tem como objetivo tentar encontrar funções, tá? Equações, por exemplo, funções que definem um problema. Então, eu sei que determinadas entradas me dão determinadas respostas, mas eu não sei se existe uma função que eu, de acordo com essas entradas, me dê aquelas respostas, ou que me dê uma aproximação disso. A programação genética ajuda nesse ponto. E, por último, algoritmos genéticos, que eu acho que é mais conhecido, talvez, né? Até porque é bem robusto, tudo mais, e que tem inspiração biológica também na parte genética, né? Então, cada solução é como se fosse um cromossomo, e aí quando eu vou fazer o cruzamento entre duas soluções, eu misturo o material genético delas, então eu entraria na parte de diversificação, além de ter a possibilidade de mutações, né? E a mutação seria essa busca local, né? Ou a fase de intensificação dentro do algoritmo genético. Tá? Não se preocupe agora que eu vou ter a apresentação para cada uma dessas meteorísticas que eu coloquei aqui. Bom, eu falei para vocês que eu ia começar com busca pulosa, que é mais simples, tá? Então, dada uma solução inicial, que pode ser dada pelo problema, mas normalmente a gente constrói uma solução inicial aleatória. Tá? Então, dada essa solução inicial, eu tento encontrar uma solução vizinha. Aí entra aquela parte que eu falei para vocês de qual nível de vizinhança. Tá? O mais simples seria mudar o mínimo possível. Tá? Isso depende da representação, a gente vai falar um pouco mais de representação para frente. Tá? Mas faço o mínimo. Então, se eu tivesse o vetor binário, novamente, eu ia fazer a alteração de um bit aleatório ali para encontrar uma solução vizinha. Tá? Encontrando uma solução vizinha, eu não sei se eu melhorei ou piorei o problema ou se deu no mesmo. Tá? Então, depois eu avalio. Eu vou comparar. Se a nossa S', que é a solução nova, né, ela for melhor do que essa, eu substituo essa. Então, a minha S' passa a ser a minha solução corrente. Se ela não melhorou, não. Eu continuo tentando achar outra solução vizinha de S. Tá? Então, se melhorou, eu substituo S' a minha melhor solução e a partir daí eu vou tentar achar soluções vizinhas de S', né? Então, aqui sobre representações, tá? Eu vou dar alguns exemplos para vocês, né? Mas o que são representações? Tá? Representações são formas como a gente armazena a solução, cada uma das soluções que a gente vai trabalhar dentro da meteorística, tá? E, além disso, como a gente vai perturbar essas soluções, né? Qual vai ser a nossa interação com essas soluções? Isso também faz parte da representação. Tá? Então, como armazena e como manipula as soluções. Essas duas coisas junto são representações. Tá? Então, dei alguns exemplos para vocês verem. A gente não tem representações assim que servem para qualquer problema. É comum que a gente consiga representar através de vetores, isso é normal. É comum que alguns problemas a gente represente com vetores binários, outros com vetores de números inteiros ou reais, tá? Mas existem muitas representações diferentes dependendo do problema. Quanto mais complexo o problema, tende a levar a problemas, a representações também mais complexas. Então, a primeira coisa, aqui, o primeiro exemplo que eu dou para vocês é aquele puzzle deslizante, tá? O que seria isso? Aquele brinquedinho que eu acho que tudo que a criança já teve, né? Que eu coloquei até uma imagem aqui. Que é com desenho ou com números, né? Mas vamos supor que eu quero entregar para um algoritmo, tá? Esse com números aqui. Vou pegar esse aqui primeiro, tá? Vou pegar esse brinquedinho aqui com números, eu quero representar ele e dizer quais as operações eu posso colocar e aplicar sobre ele para que eu consiga manipular isso e tentar achar uma solução melhor, tá? Olhando para ele, é intuitivo a gente pensar que o mais fácil seria eu representar através de uma matriz 4x4. Né? São 4 linhas, 4 colunas. Né? E eu conseguiria colocar isso, então,
representado através de uma matriz. Cada solução é uma matriz. Tá? E cada posição da matriz tem um número, a não ser uma posição que daí tem um valor zero, né? E a gente pode usar um outro símbolo para indicar que aquela é a posição vazia, ou uma variável externa para indicar onde é que está a posição vazia na minha matriz. Bom, isso é como eu armazeno a solução e como eu manipulo a solução. Se eu for pensar aqui, como é que eu posso mexer fisicamente, né, nesses brinquedinhos aqui, tá? Então, se a lacuna está aqui num canto, o espaço está aqui num canto, o que eu posso fazer? Ou eu posso escorregar um quadradinho, que é o 14, para a direita, ou um quadradinho, que é onde está o 15, para baixo. É só essas duas coisas que eu posso fazer. Claro que no joguinho, às vezes, a gente desliza os três ao mesmo tempo. Aqui, o 12, 13, 14, por exemplo, pode deslocar todos. Mas eu posso deslocar um por vez, né? Então, a menor alteração possível eu consigo fazer é deslocar o 14, depois o 13, depois o 12, para montar esse movimento de deslocar os três. Então, posso dizer que as operações são de mover um único quadradinho desses aí, né? Tá? E aí, deslocando um único quadradinho desses, no caso da lacuna estar num dos cantos, qualquer um deles, eu só tenho duas operações possíveis. Ou desloco o que está na esquerda para a direita ou o que está em cima para baixo. Se eu estiver no quadradinho de cima, é o que está de baixo para cima. Então vai mudar alguma coisinha aqui do que eu posso fazer. Mas só duas opções. Se eu deslocar o 15 para baixo, a minha lacuna estiver no lugar que agora está o 15 na imagem, quais são as alternativas? Deslocar o 11 para baixo, o 15 voltar para cima ou o 10 ir para a direita. Então, já tenho três possibilidades de movimento. Tá? E isso vai acontecer para qualquer lugar que seja a borda e que não seja canto. Tá? E por último, desses quatro quadradinhos que eu tenho no centro, qualquer um deles, se a lacuna estiver aqui, eu tenho quatro opções. Vamos dizer, se a lacuna estiver no lugar do 5, eu posso descer o 2, subir o 9 e com 4 para a direita ou 6 para a esquerda, por exemplo. Tá? Então, eu mapear quais são as operações possíveis, né? Junto com a maneira com que eu armazeno isso, tudo isso é a representação para esse problema. É uma representação possível. Posso representar de outra forma? Pode. Tem que pensar no problema e ver uma outra forma de pensar nele, de tentar resolver. Tá? Bom, o outro caso do caixeiro viajante, vocês vão ver bastante esse problema, tá? Por aí, quando eu falo de meteorística, tá? Hoje em dia nem se usa mais essa palavra, né? Mas continua na literatura e nos programas com esse nome porque foi como popularizou. Então, supondo aqui que eu tenho um mapa que pode ser de estados de um país, até lembra um pouco o formato dos Estados Unidos, então pode ser cidades importantes lá, por exemplo, pode ser dentro de uma cidade, tanto faz. Tá? E eu tenho uma pessoa que está no nodo 1, que é numa cidade 1, por exemplo, se eu pensar que isso é um país. Tá? E eu tenho um custo de comunicação. Por exemplo, de 1 para 2 ele é de 20, de 1 para 8 é 29, de 1 para 12 é 29, de 1 para 13 é 37. Tá? Então, tem custos associados à comunicação entre esses nós. E eu quero fazer com que a pessoa que esteja no 1, ela passe por todas as cidades, sem repetir nenhuma cidade e com o menor custo possível. Tá? E ela tem que sair de 1 e terminar em 1. Tá? Ela tem que retornar para a cidade dela. Que é justamente o problema do caixeiro viajante, que antigamente precisava, ele saía, né, vender os produtos dele em cidade e até retornar à casa dele. Então, esse trajeto ele tem que gastar o mínimo possível e passar por todas as cidades que ele precisa. Então, esse é um problema que depende do tamanho do grafo, ele é bem complexo de resolver, né? Só que usando meteorística, até as mais simples a gente resolve razoavelmente bem, tá? Aqui nesse caso, tá? Que seria esse trajeto, né? Então, tem os custos associados, então é só somar todos os custos aqui das áreas que estão em verde, todos esses valores, e aí eu teria a resposta para essa solução. Eu tenho outras soluções possíveis, tenho outros trajetos para fazer aí que provavelmente me dariam uma resposta pior. Tá? Então, é nisso que a gente tem que tentar
pensar no momento, né? A gente tem várias soluções possíveis, a gente está procurando a melhor. Nem sempre a gente encontra a melhor, dependendo da complexidade do problema e da meteorística envolvida, a gente pode achar soluções boas, mas não garante que a gente ache a melhor possível. Tá? Bom, aqui no caso de encontrar equações, que é utilizando programação genética, né, que eu mencionei para vocês. Então, o exemplo aqui seria eu ter uma função que eu tenho variáveis A, B e C. Então, a primeira, se A valer 1, B valer 2 e C valer 3, a minha resposta é 5. Mas que equação levou a esse 5? Eu não sei. Aqui, se A for 6, B for 2 e C for 5, a resposta é 14. Se A for 1, B for 10 e C for 8, a resposta é 7. Tá? Eu quero ver se existe uma equação que eu consiga, através dessa equação e dos parâmetros, ele achar essa resposta. Isso é útil às vezes porque a gente precisa tentar prever um comportamento que não é nenhuma dessas situações. Então, se a gente achar a equação, a gente consegue trabalhar com outros valores que não são só esses aqui, né? Então, pode ser bem útil. E nesse caso aqui, existe uma solução até fácil para o problema pequeno, né? Mas vou deixar para abordar quando a gente estiver falando de programação genética. E por último, eu tenho o problema da mochila. Tá? O problema da mochila também é fácil de entender ele, assim, falando sobre ele fisicamente, né? Eu tenho uma mochila que comporta uma quantidade de peso, aqui nesse exemplo 5 quilos. E eu tenho diversos objetos, cada objeto com peso. Tá? E aí, cada objeto tem um valor também. Então, qual é a combinação de objetos que cabe na mochila? Não pode exceder o 15 quilos. Tá? Qual a combinação de objetos que cabem na minha mochila e que dão o maior valor possível? Vamos supor que eu tenho que vender esses produtos. Então, eu quero botar os produtos na mochila, desde que eles obedeçam a capacidade da mochila e que eu leve produtos que eu consiga vender por um preço maior, por exemplo. Isso pode servir para carga, por exemplo, né, de uma empresa que vai fazer entrega de produtos, alguma coisa assim. Tá? Então, já não seria a mochila, mas o tamanho do caminhão, né? E a gente pode mudar os parâmetros, né? Isso é uma das configurações. Existem configurações que levam em consideração o peso e o volume do objeto, e daí tem um volume máximo que a mochila comporta também. Então a gente pode variar esse problema. Vocês vão achar que a caixinha do viajante tem variações de problema também, tá? Então, estou dando os mais simples agora inicialmente. No caso do problema da mochila, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que saber é a capacidade da mochila, depois a relação dos objetos que eu tenho. Ali tem alguns desenhos aqui antes com alguns objetos, né? Então eu tenho que saber quais são os objetos que eu tenho e as características. No caso do desenho seria uma característica preço e peso. Tá? Aqui depois eu tenho duas representações diferentes que eu posso trabalhar. Uma é com números inteiros, que é um vetor de números inteiros, onde esse vetor seria a minha solução. Tá? E aí eu indicaria qual o número do objeto. Então, primeiro eu tenho um vetor com uns objetos, com todos os objetos, né? E eu vou dizer qual é o número, o índice do objeto naquele vetor que eu estou usando dentro, que eu estou levando dentro da mochila. E aí ver se ele cabe na mochila e qual o valor que deu. Tá? A parte ruim dele é que se eu, vamos dizer, tiver 100 objetos, tá? Então eu tenho um vetor de objetos tamanho 100. Mas eu tenho um vetor inteiro aqui de tamanho 10, quer dizer que ele me obriga a levar 10 objetos. Mesmo que eu possa levar mais, por exemplo, ter uma solução melhor que use 15, não, eu vou ter que usar 10. Ou que a melhor solução possível ele leve 8, ele me obriga a levar 10. Isso é uma coisa ruim. Em compensação, as soluções ficam menores e é fácil de trabalhar com elas. Ou posso construir um vetor binário, é outra representação, em que eu tenho esse vetor binário o mesmo tamanho do vetor de objetos que eu tinha antes. E aí, nesse vetor binário, eu vou indicar com zeros os objetos que eu não vou levar e com 1 os objetos que eu vou levar. E aí eu não tenho mais limitação de quantidade de objetos. Se eu botar tudo 1, eu vou levar todos. Se eu botar tudo 0 nesse vetor, não vou levar nenhum. Então depende de quantos 1s eu tiver e quantos objetos eu vou levar. A diferença é que eu vou ter um vetor do mesmo tamanho de número de objetos, ou seja, a minha solução é maior.
Então, vou ter mais variáveis para eu tentar mudar e tentar achar a melhor solução.